bate-papo vai ser relacionado a autos novamente, tá, pessoal? A gente está aqui próximo aqui das 8 horas, vamos sair. Eu só preciso aguardar o feedback do pessoal aqui a respeito do áudio, como é que tá. Se alguém puder me passar aí, se tá tudo ok, por favor. Tá abaixo do doutor, tá chegando bem. Vê se melhorou aí, pessoal. Alô, alô, alô? Estão me ouvindo melhor? Jackson, confirma aí pra mim, por favor, se tá tudo ok com o microfone do doutor agora. Dei uma ajustada aqui no ganho. Alô? Alô? Beleza. Vamos lá. Aí, o áudio do doutor está baixo. Alô, alô? 1, 2, 3. Dá para me ouvir bem? Agora tá ok. Show de Beleza. bola. Então, Ótimo. beleza, pessoal. Obrigado aí, que é difícil a gente saber como é que tá acontecendo as coisas. Bom, doutor, mais uma vez, como eu disse, um prazer, né? E aí, quando o senhor entrou em contato comigo, eu já conheci o senhor da época que eu servi lá na AFA, e pra mim foi muito bom, porque eu já ficava babando nos carros do senhor na época lá, que a esposa do senhor ia lá buscá-lo, né? Aham. E no Dart branco. E também quando o senhor me falou, né, a respeito da ideia e tal, eu falei, não, um dia que der certo a gente vai trazê-lo e vamos contar a história do senhor. Então eu queria começar mais ou menos falando um pouco do senhor, contando um pouco da história do senhor, com relação aos carros, né, as influências que o senhor teve na infância, né, que o senhor falou aqui fora do ar aqui, que o senhor é da década de 70, né, Sim. que eu acho que pra mim foi uma das épocas assim, mais legais, vamos dizer assim, né, dos carros, né. E dali pra frente teve bastante coisa legal, e anteriormente também, mas muita coisa importada, né, que até a gente relacionou a questão dos Dodges, né, que lá nos Estados Unidos já vem de muito tempo, carros bacanas, mas demoraram um pouco para chegar no Brasil, né. Então, vamos começar falando um pouco aí da história do senhor. Pois eu sou de julho de 70, né? Então eu acho que eu peguei uma época boa. Eu queria ter nascido talvez uns 10 anos antes. Sim. Eu acho que eu teria mais carros dos que eu gosto, né? Mas eu nasci numa época bem legal, assim, julho de 70. Bacana. Eu sou de Belo Horizonte, né? Aí fiquei lá até 2000, aí eu fui para o Rio de Janeiro, depois eu vim para cá. Mas eu nasci, meu pai nunca gostou de carro, assim, uma coisa interessante, nem um pouco. Só era um meio de transporte mesmo, no caso, para ele. Meio de transporte e mal dirigido. Ele era um pouquinho barbeiro. Assim. Ele não gostava de carro. Sempre que podia, outra pessoa dirigia o carro dele, né? Sim. Então, eu não herdei esse gosto dele, não. Exato. Só que quando eu morava em BH, eu sempre morei junto com a família da irmã da minha mãe. Bacana. Quando a gente nasceu, a gente morava numa casa que era a casa do meu avô, e era uma casa muito grande. Certo. Então ele dividiu essa casa e transformou em 2 apartamentos. Num morava a minha família e no outro a família da minha tia. E o esposo da minha tia, ele amava carro. Ele assim adorava carro. E eu nasci nessa casa já morando junto com eles. E quando eu tinha 7 anos de idade, eu mudei para um apartamento, para um prédio que meu pai construiu. E esse meu tio se mudou também para esse mesmo prédio. Então, a minha infância inteira e a minha juventude, eu tive essa influência dele com relação aos carros antigos, né? O nome dele é Fábio Totti. Muito bom. Ele sempre gostou de carro e tal. Então, pelo que eu me lembro, assim, desde muito novo, eu era muito assim, ligado a carro. E, por incrível que pareça, eu já era ligado aos carros da marca Dodge. Sim, é o que o senhor tem mais afeição, né? É o que eu gosto mesmo, Sim. assim. É o que eu tenho em casa, o que eu sempre tive, né? Sim. Mas eu gosto dos outros também. Tanto que a lembrança mais antiga que eu tenho de carro antigo, eu morando nessa casa ainda, eu estava fazendo o exame de admissão para a minha escola primária. Então eu estava no 2º ano do primário. Bacana. E eu estava numa escolinha preparatória, né? Porque a minha escola tinha uma tipo um vestibular assim para você poder entrar. Legal. E um dia a minha mãe não pôde me buscar. Aí eu ganhei uma carona da minha professora e foi num Dodginho Polara,
ouvindo Elvis Presley. Olha só. Então você vê como que as coisas marcam a gente, né? É. Eu acho que eu tinha 5 ou 6 anos de idade e lembro de estar indo para casa num dojinho ouvindo Elvis Presley. Polarinho é aquele que é o menorzinho, né? É. Tanto que na época eu acho que nem chamava Polar, chamava Dodge 1800. Sim. Só que ele foi feito muito às pressas e saiu com muitos defeitos. Aí a Chrysler foi consertando o carro e tal. Quando ela achou que o carro estava assim, num bom nível, ela mudou de nome. Ela passou para ser Dodge Polara, né? Legal. Mas no início era Dodge 1800. Foi no ano de 73, né, que foi o ano que teve muitos lançamentos. Sim. O Chevette, o Maverick, Brasília. Então a Chrysler não queria ficar de fora. Ela deu uma apressada e fez o Dodginho. Para soltar 1800, ali na concorrência, né, do pessoal, para poder ganhar mercado também. Mas aí, voltando à minha história, né? Eu sempre gostei de carro, sempre. E sempre andando com esse meu tio, né? Certo. Aí eu me lembro que na época dessa minha casa antiga, meu pai tinha uma Belina 1. Eu gostava muito do carro, mas eu já percebia que não era uma máquina ali que a gente tinha de melhor, né? Sim. Aí mudamos para esse prédio. Aí em 78, meu pai comprou um carro assim que já era, aí já faz parte da minha história mesmo. Sim. Ele comprou um Opala, um Commodoro. Beleza. Commodoro 78. Amarelo ouro, motor de 6 cilindros. Sim. 4.100 cilindradas, né? Aliás, é uma história interessante. Esse meu tio, ele era louco, né? Com carros. Aí ele comprou. Mas louco de dirigir loucamente, não, é isso? Louco de ser apaixonado. Ser apaixonado. Tá. Uhum. Aí ele comprou dois Commodoros. Um para minha tia, que era um 400 prata com teto preto. E um para ele, dourado, né, que era o amarelo ouro, sim, teto preto. 4.100 também. Só que ele comprou esse carro e assim, comprou e arrependeu, assim, de cara. É mesmo? Porque ele queria o 400S, que era um motor um pouco mais bravo. Aquela série mais bravinha, né? Aí ele ficou com aquela famosa dor de corno, né? Tava com o carro que não era exatamente o que ele queria e tal, meio assim descontente. Até que ele foi entrar na garagem lá do prédio e deu uma raladinha na porta do carro. Ele já não gostava do carro e deu uma raladinha. Aí que ele desanimou mesmo. Aí ele devolveu o carro para quem ele tinha comprado. Na época tinha aqueles, a gente chama de marreteiro, né? Que o cara compra um monte de carro para poder revender e tal. Sim. Eu sei que ele devolveu esse carro aí e pegou um 400S, como ele queria mesmo. Ele já era marrom com teto creme, teto interior creme. Bonito. Carro lindo, assim. Tom sobre tom ali, bem legal. Isso. Aí passaram, assim, poucos dias. Meu pai comentou que ele queria trocar a Belina dele por um carro melhor, assim. Aí esse meu tio, poxa, tem um carro para você. Tá um pouquinho usado, teve essa raladinha, então ele foi consertado. Vai estar num preço melhor, né? E está praticamente 0 km. Aí meu pai foi lá e comprou esse carro. Que era do tio. Que era do meu tio. Sim. Foi pro cara que vendeu e foi pro meu pai. Então meu pai foi o terceiro dono do carro praticamente zero, assim. Tava na família. E aí eu sei que ele ficou com esse carro durante muitos anos até eu tirar a carteira de motorista. E esse foi o meu primeiro carro. Legal. Então eu já comecei bem, né? No Opalão 400. Já eram nossos né? muscle car, né? Brasileiro na época, né? Os Opala 6 cilindros. Eu não entendi muito bem de carro assim, mas eu via que aquele carro tinha alguma coisa de um pouco fora do comum, assim. Porque minha irmã ela é mais velha que eu, uns 4 anos. Certo. E eu percebia que os amigos dela ficavam doidos com o carro, né? Então quando o meu pai emprestava para ela sair com o amigo, pensava, o palão aqui, 6 canecos e tal. Então eu já vi que era um carro assim, chamava atenção bem legal, na época, né? E nessa época também, um ano depois, eu acho, o meu pai comprou um carro para minha mãe, que foi um Dodge Grand Sedan, 77 ou 78.
Eu antes tinha muita certeza que era 78, só que agora eu pegando umas informações e tal, Tá em eu dúvida tenho do dúvida ano. do ano do carro, né? Mas não, tranquilo. Mas independente do ano do carro, foi um carro também que me marcou muito. Porque Dodge era o carro que eu amava, né? Sim. E meus tios tinham Dodge e tal. E meu pai não tinha, né? Então eu ficava. Aí quando ele comprou, eu fiquei doido, né? Aliás, a compra desse carro rende uma história boa. Vamos lá. Ô Bruno, se você deixar, eu falo aqui até amanhã, né? Não tem fim, né? É isso aí, a gente veio aqui pra falar. Falar. É um caso emendando no outro aqui, né? O que eu consegui intervir aí pra gente somar, Beleza. a gente vai somando. Tem um rapaz do chat aqui, ó. Marcelo Cabianca, ó. Ah, Marcelo Cabianca. Doutor Luiz, então eu sou um marreteiro. Risos. Não, esse aí é o maior pandeirista do hemisfério sul do planeta Terra. Esse já ganhou cara o é bom. título aí, Marcelão. Show de bola. E é meu professor de pandeiro também. Então legal. eu tenho um carinho muito grande por ele, assim. Ele é, e mais do que professor, né? Virou Um amigo. Assim, um amigo meu Isso é muito querido aí. É bom ter pessoas boas perto da gente. É excelente. Vamos lá, então. Mas aí, meu pai quis comprar um carro para minha mãe, para ela andar de motorista. Aí a gente saiu, né? Como sempre, né? Todo assunto de carro estava esse meu tio junto. Aí saiu meu pai, que não entendia nada de carro, Sim, mas queria um carro bonito assim, sim. E o tio avaliador? para minha mãe. Meu tio, né? O conselheiro automobilístico do meu pai, e eu que era doido com o carro, né? Aí fomos numa concessionária chamada, aliás, numa revenda de carro usado, chamada Cobra, lá em BH. E meu pai se encantou com um Landau 75, branco com teto preto. Gigantesco. Gigante, uma barca enorme assim. Aí eu sei que ele olhou o carro estava muito bom, né? O carro tinha, o quê? 2, 3 anos de uso, né? Então era carro seminovo, né? Sim. E aquele cheirinho gostoso. Do carro, couro, né? Nossa, era uma beleza. Aí ele acertou preço e tudo. Quando ia fechar negócio, deu assim um estalo nele. Aí ele falou assim, poxa, mas eu quero ver esse carro na minha garagem. Eu tenho medo dele não entrar na garagem. Ah, entendi. Pegamos o carro, fomos pro Oxe. prédio. Hora de pôr o carro na garagem, ficou um dedo de cada lado. Meu Deus. Meu pai- Não abria nem a porta. Não, assim, numa passagem lá, Sim. do portão, a gente entrava, tinha o portão, depois uma leve curva para a esquerda e a vaga. Sim. Nessa curva, um dedo de cada lado. Puxa vida. Aí meu pai que falou, eu não vou conseguir tirar esse carro daqui sem ralar o carro, né? O carro desse tamanho não dá. Putz. E eu fiquei numa tristeza danada ali. Aí ele devolveu o carro. E aí veio a ideia do Dodge. Que o Dodge é um pouco mais estreito Sim. e mais curto do que No caso, o Dart? o Landau, né? No caso, o Gran Sedan. O Gran Sedan. Que é o Dart 4 portas. mais de luxo, assim. Não, porque tem um Dart duas portas e o Dart também. 4 portas. Show. Só que o modelo mais assim, chique é o Gran Sedan. E no período teve o Gran Coupé também. Mas não é nada mais, nada menos do que um Dodge mais requintado, assim. Sim. Aí a gente foi na Emercan, que é uma concessionária super tradicional, Chrysler lá de BH, né? E a gente pegou um Dodge Gran Sedan, que eu não lembro o ano exato, né? Mas eu me lembro muito bem da cor dele. Ele era marrom, escuro, com teto interior creme. Muito lindo. Não, lindo, 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 lindo. Com aquelas calotas de aço inoxidável, né? O carro todo... Aquele brilho assim de carro, né? Também muito novinho assim. Show. E fomos para casa. E você vê aí que coube você- na garagem. Coube na garagem, tudo certinho. E tem coisas que marcam a gente, né? Assim, que fazem a gente pegando gosto pelo carro, né? Aí eu sei que nesse mesmo dia que ele tinha comprado o carro, ele chamou minha mãe, minha tia, esposa desse meu tio, né? E a filha deles, que deve estar assistindo, Soninha, minha prima Soninha. Maravilha. E fomos passear com esse carro aí. Eu vou falar o nome da rua para quem está em BH vendo possa assim localizar. Localizar, sim. A gente estava na rua Vitório Marsola,
que é lá na zona sul de BH. E fomos até o finalzinho dela, lá em cima, e viramos à direita, na Santa Maria de Itabira. Quando pega essa Santa Maria de Itabira, é uma subida muito íngreme, assim, mas muito mesmo. Assim, subidão mesmo. Sim. BH é muito acidentado, né? Então tem muita rua assim. É diferente aqui de Pira, né? Aqui é muito plano. Não, lá é muito morrado, assim, a gente chama, né? Sim. Aí meu tio estava de primeira marcha, assim, foi subindo na rua, assim, bem devagar, assim, tranquilo e tal. E estava o meu tio dirigindo, meu pai na outra extremidade do carro, eu no banco da frente, no meio, né? Banco inteiriço. Sim, cabe bastante gente. Atrás da minha mãe, num canto, minha tia no outro e minha prima no meio. Meu tio subindo assim, devagarzinho a rua, né? Aí chega bem no meio da rua, eu comento assim com ele. Mas tio, esse carro tem força para subir essa rua tão íngreme, né? Tão íngreme assim? Ele, o quê? Esse carro? Aí ele, assim, hoje eu sei o que ele fez, né? Mas na época eu só senti, né? Sim. Eu sei que ele se apertou a embreagem, né? Deu aquela queimadinha. O carro começou a descer, deu aquela queimada de encher a rua, assim, de fumaça. Aí minha mãe, sem saber o que estava acontecendo, minha tia xingando meu tio, para com essa palhaçada, deixa de ser criança, não sei o quê. Ficou brava com ele. Meu pai meio bravo também, e eu amando o carro, assim. Sim. Então, A criançada adora, eu também. Então são esses fatos que vão, assim, marcando a gente, né? Aí eu sei que depois a gente foi para casa. Aí eu lembro depois que meu tio também, esse já era assim, irmão do meu pai, chamado Mauro Henrique. Tio já até, assim, falecido. Ele era bem mais jovem do que o meu pai, né? O meu pai é o terceiro/quarto irmão, que ele é gêmeo, né? De uma família de 12. Olha, que legal. Então é muita gente, né? E esse era o irmão caçula dele. A mais nova é uma moça, né? Esse era, dos homens, esse era o mais novo. Ele adorava a Dodge, né? E nessa época, o Dodge também já estava um pouco mais barato também. Eu falo assim, os Dodge mais antigos, 71... Ah, sim, já estava com um precinho que dava para pegar mais em conta, né? Então esse meu tio tinha um Dodge dele também, todo um Dodge Dartão branco, meio assim acabadão e tal. E meu pai chamou esse meu tio em casa, a gente comprou um Dodge aqui, vem ver. Aí ele foi lá em casa todo empolgado. A gente saiu para poder dar uma volta, eu e ele, né? Esse meu tio e eu. Sim. Lá na Avenida Bandeirantes, lá em BH, né? Aí eu sei que, numa chuva assim, torrencial, e esse meu tio comentando, pô Luiz, seu pai comprou um carro bacana demais e tal, pô, esse carro anda muito. Então isso vai marcando a gente, né? Então aí eu fui pegando gosto pelos carros assim, né? Hoje a gente chama de carro antigo, né? Mas na época era um carro novo, era um carro né? da época, né? Hoje é de época. E isso, ontem era da época. Então eu sei que eu fui pegando um gosto muito grande pelos Dodges, né? E isso veio comigo assim até hoje, né? Bacana. E eu até lamento muito assim, porque meu pai vendeu esse Gran Sedan quando eu tinha 17 anos. Quase na Tava trave, ali na né? marca do pênalti ali para poder tirar a carteira. Grila, hein? E ele acabou vendendo, né? Mas aí eu sei que eu acabei pegando esse Opala. Foi meu carro durante algum tempo, né? E logo em seguida eu comprei o meu primeiro Dodge. Eu tirei carteira acho que no comecinho de 89, né? E em 90 entrou o presidente Fernando Collor de Mello, né? E não sei se você se lembra de ouvir falar, né? Você é mais novo que eu. Sim, eu sou de 90. No dia 1º de janeiro, ele já editou um monte de medidas, ou no dia 2 de janeiro, não lembro. Mas foi logo no começo do governo dele, assim. Foi tipo o primeiro ato. Ele confiscou a poupança de todo mundo. Sim, eu lembro. Que estava uma inflação altíssima, né? Sim. E ele fez lá um plano de conter a inflação e teve a ideia brilhante de confiscar a poupança de todo mundo. E o mercado ficou sem dinheiro nenhum, né? Aí, nessa época, eu peguei um Atari, aquele videogame, né? Uhum. Um Atari, uma espingarda de chumbinho
e troquei dali, troquei de cá e comprei o meu primeiro Dodge com E qual era? nessas trocas. Foi um Dodge Dart, marrom, não, como é que é? Castanho, araguaia, assim, isso é informação de hoje, porque assim, para mim na época era Dodge dourado, mas a cor dele hoje eu sei que é castanho araguaia, né? Bacana. Que tinha sido batido num caminhão. Meu amigo tinha esse carro, né? Foi fazer alguma bobagem assim, mal calculada e trombou no caminhão. Putz. Então ele amassou bastante o capô, a grade. Parte dianteira. Só que ele andava. E para mim naquela época bastava um Dodge que andava Pra ser feliz. e que fosse o preço de uma espingarda de chumbinho e um Atari, né? Isso é legal. Não, Nossa, que coisa, né? Hoje em dia, a gente passa pra comprar um carrinho qualquer, aí a gente tem que desembolsar quase uma fortuna. Não, Dodge na minha época, a gente ia assim, nos bairros mais simples lá de BH, nos lugares mais assim, inusitados. Uhum. Porque Dodge nessa época, né, em 90, no comecinho de 90, era um carro que não valia nada. Assim, nada. Só não queria. Nada. Não queria, e quem queria também era assim, difícil de achar peça, se o carro estragava. Sucateava também, né? As coisas, né? E a Chrysler foi embora assim de uma forma. Foi assim, meio assim de repente, não, né? Então ficou tudo assim difícil, né? Sim. Questão de reposição de peças, né? E o Dodge não era um carro assim. Era carro de bandido. Olha só. Tanto Era que rotulado, então. Tanto que era uma coisa engraçada. Eu nunca fui de aprontar muito, não. Eu era comportado, assim. Nunca fui de beber, né, de aprontar, droga, nem pensar. Show. Eu era tranquilo. Só que eu tinha Dodge. E a minha rua tinha uns maconheiros lá. A mãe dos maconheiros não deixava eles andar comigo, porque eu era mau elemento por causa do porque carro. eu tinha Dodge. Maravilha. Era um negócio assim, Tá engraçado. Então, a pessoa que é o drogado e o senhor por causa do carro, então era o mau elemento da rua. Não, ainda mais aquele carro, né? Show. Até mandei uma foto aí para o seu carro era bem cabuloso assim, ele não tinha frente nenhuma, não tinha grade, não tinha farol, não tinha seta. Eu vi lá. O capô Depois eu vou, entortado. Depois né? eu vou postar, pessoal. Ele mandou uma sequência de fotos. Eu vou fazer um vídeo. Com esse áudio agora, a gente vai fazer o corte e vou soltar as fotos dele lá. Depois. Aí eu fiquei com esse carro, acho que alguns meses, assim. Acho que quase um ano. Legal. Aí só que era um carro difícil de andar, que a gente tinha que correr da polícia o tempo todo, né? Era um carro assim. Era mal visto mesmo, então. Mal visto mesmo. E ainda mais não tinha farol, não tinha nada. Então, assim, não dava, né? A gente andava porque era teimoso mesmo, né? Sim, por causa da paixão mesmo, né? De querer estar ali perto do carro e usar. Isso. Do jeito Era aquela loucura, né? Sim. Para você ter ideia de como eu gostava de carro, só se voltando um pouquinho, quando meu pai chegou com o Gran Sedan em casa, eu dormia dentro do carro. Olha isso. Era uma Quantos loucura anos? assim. Cara, entre acho que 8 e 9 anos. Mas assim. cabia com folga no banco de trás lá. Tranquilo. E eu era pequenininho. Mas então, Mais voltando ao Dodge confortável, Dart, né? Então a gente brincava com o carro o tempo todo e passeava, enchia de gente e tal. Mas aí eu resolvi que eu queria um Dodge para ir para a faculdade. Bacana. Na época eu fazia geologia lá na UFMG. E eu morava do lado de BH e o campus era do outro lado lá de BH, né? Certo. Aí eu quis comprar um Dodge que fosse assim, que desse para andar. Aí junta daqui, junta de lá, junta um dinheiro, chama um amigo, chama outro. Vamos comprar um Dodge de sociedade e tal. Resumo da ópera. Consegui mais 7 sócios Meu Deus. e Era um compramos por o dia. carro em 8 pessoas. Que legal. Aí já era um Dodge Dart, Sim. 73. Só que esse tinha banco inteiriço, que eram 3 marchas na coluna de direção, né? Show de bola. Isso era ótimo porque cabiam os 8 proprietários do carro De uma dentro vez. do carro, né? E a gente ia para a faculdade juntos. Aí ia 4 no banco da frente, espremido ali, e Mais 4 no quatro banco de trás. atrás.
Quase uma van, hein? Não, e era engraçado que a gente tinha que tirar os encostos de mão assim, do carro, né, para poder caber mais gente. Sim. E sempre com o vidro aberto, né, para o cara colocar o braço para fora para e poder ficar com o ombro mais caber mais alinhado ali. gente. É isso aí. Aí eu fiquei indo para faculdade com ele quase um ano, assim. E fui comprando as partes de cada um. Aí 7 sócios, depois 6, 5 e tal. Até ficar só pro senhor. Só meu carro, Bacana. Aí andei com esse carro um bom tempo. Aí já podia... o carro só não tinha documento. Esse era um detalhe também que... Mas o de andar? O marrom não tinha... Não tinha documento e não tinha, assim, mas é isso, se a polícia parasse, tinha que conversar e... Como é que é? Olha, a polícia nunca parou, assim. Eu tive essa sorte, assim, que legal. Né? Mas era o risco, né? Mas se ela parasse, eu acho que eu ia perder o carro. Com certeza. Não tinha jeito, não, eu acho né? que o pessoal era mais bruto na época, né? E também era aquele desespero de ter um Dodge e tal. A ânsia, né? Novo, né? 18, 19 anos ali, na época de querer e... Pois a gente que já... Eu também sou assim, a princípio... Eu não via a hora de tirar minha carta. Eu fiz 18 anos, no outro dia eu fui na autoescola. E eram outros tempos também, né? Não era igual hoje, assim, né? Mas eu sei que eu andei com esse carro há muito tempo, assim. Aí acabei vendendo... Ah, não, peraí, eu tô trocando um pouquinho. Do Dodge Dourado, eu fui para um Dodge Charger. Opa, aí o o grau é acima, hein? É um Charger 77, vermelho. Meu Deus. Sim, teoricamente é lindo, né? Sim. Meu carro, olha, acho que foi o pior carro que eu já vi andando na minha vida, assim. A coisa mas por quê? De mal cuidado? Ou é porque o carro mesmo? Não, o carro era todo amarrado com arame, assim, o carro inteiro, assim, então todo amarrado com arame. Aí é Tanto que um dia eu saí com ele na rua, saí, dei uma volta ali perto de casa, a hora que eu volto para casa estava sem uma lanterna traseira. Já tinha caído. Tinha caído no chão, a gente voltou para ver se achava e nunca mais achou a lanterna do carro. Putz, grila. Não, o carro era uma beleza. De um lado era a roda Rally de Dodge, do outro lado era a roda de Opala, só que são furações diferentes. Então o carro era todo sambado, assim. Hoje, o carro valeria um bom dinheiro. Sim. Que ele estava com pintura de fábrica ainda, com as faixas assim, originais. Sim. RT? RT. Tinha algumas coisas trocadas nele. Estava com o volante Valhold, que é um volante muito desejado hoje. Sim. O volante de 3 raios assim. Tinha uns bancos do Charger 75, que são também muito procurados. Mas enfim, hoje era um carro totalmente recuperável, né? Porque pelo preço que os carros na época, né? se alcançaram, né? Sim. Mas na minha época era assim, era o carro que deu para comprar. Só que ele era ruim demais. A gente ia subir uma ladeira forte de BH e voltava de ré. Meu Deus, não sem tinha força. Tava bem sucateado, então. Tava bem judiadão. Aí, não teve dono, né, vamos dizer. Aí eu sei que eu troquei esse carro no Dart 73. Esse dos sócios todos. Legal. Aí, e esse carro tinha um motorzinho até bom, assim, um carro bom de mecânica. E lá em BH, tinha um rapaz chamado André Menecussi, que ele era apaixonado por Dodge e era engenheiro mecânico. E ele estava fazendo um motor para ele com blower, né? Sim. Era um carro fortíssimo assim. E quando ele terminou esse motor, ele tirou o motor do carro dele, eu comprei e ele colocou esse motor no Dart. Com blower, né? Então tinha um carro razoavelmente assim bom, né? Sim. E com um motor muito bom. Muito legal. Aí andei com esse carro durante um bom tempo. Depois vendi e fui para o meu quarto Dodge, que era um Dart 71. E eu brinco que ele era da cor verdes, no plural. Tinha vários. Que era um verde no corpo dele, o capô era outro verde. Parecia um passarinho de 7 cores. Aí esse carro tava ruim também. Eu andei com ele durante pouco tempo, né? Mas deu para se divertir bastante. E nessa altura da minha vida, eu já estava na faculdade de Direito. Aí eu falei, quer saber, eu vou vender esse carro aqui e vou me dedicar mais aos estudos aqui, né? Legal. Bateu aquela responsabilidade ali, né?
tá na hora de Vamos ver. ter mais juízo e tal, né? E eu queria fazer uma faculdade bem feita assim, né? Falei, não, vou caprichar nisso aqui e tal. Vendi para comprar livros. Aí eu fiz uma brincadeira assim comigo mesmo, né? Falei, o Doge vai me dar os livros e no futuro os livros vão me dar um Doge novo. Show. Mas dessa vez um Doge decente, né? Sim. E eu consegui cumprir parcialmente essa minha meta aí, né? Que legal. Fiz o curso de Direito bem feito, me formei, né? E com o quê? Uns 4, 5 anos assim. Não, quer ver? Com menos de 4 anos de formado, eu consegui estabelecer uma carreira assim boa. Como advogado já, trabalhando. Como advogado, E o senhor trabalha até hoje como advogado? Não, eu estou assim, aposentado hoje por causa da minha vista, né? Ah, legal. Isso a gente vai entrar no. Isso. Eu sei nesse que mérito. eu fiz o curso de Direito, né? Sem o Doge já, né? E consegui me estabelecer assim na vida, né? Eu fiz uma carreira bem sucedida, né? Foi tudo certinho, graças a Deus, né? E chegou o momento que eu tinha o dinheiro para comprar o Doge, que eu tanto queria ali que eu queria, inteirinho. Né? Só que nessa altura, tinham passado alguns anos, e eu acabei desenvolvendo uma doença de vista bem séria, assim, que chama retinose pigmentar. E essa doença acabou me impedindo de dirigir. Puxa vida. Aí eu falei, assim acontece, né? Então agora eu vou me focar em outras coisas e tal. E comentei essa história com a minha esposa, Carla. Sim. Aí ela falou, não, Luiz, não, essa história não acaba aí não. Compra o seu Dodge, a gente procura, acha um Dodgeão aí legal para você. Sim. E eu dirijo para você. Olha que legal. E ela virou aqui. Virou uma... Putz. Tá até aqui assistindo a gente. A Carla tá ali, tá no backstage ali. Aí eu sei que procurei um Dodge, achei um Dodge muito legal, estava sendo vendido pelo famoso Márcio Gouveia, vulgo Gordo Dodge, não sei se você conhece. Não conheço. Essa pessoa. Dos Dos Dodgeira. Dogeira. É um cara quase mítico, assim. Que legal. Esse Dodge O era cara, do então amigo dele. Era aquele carro que o senhor ia comprar de olho fechado, que sabia que tava... Era um carro assim, isso foi em 2006. A cultura do Dodge já está um pouco mudada, mas não como está hoje. Hoje se valoriza muito o carro totalmente original e tal, né? Nessa época ainda se admitia algumas mudanças e tal, né? Aí eu sei que esse Dodge Dart é o seguinte, é o meu carro que eu tenho hoje, ele até hoje, né? Legal. Carro que você viu lá na academia da Força Aérea, né? O branco. O branco, Lindo, maravilhoso. Era um Dodge, assim, que foi de uma professora lá de São Paulo, né? Se morava ela e a filha dela. Aí, em 74, que é o ano do carro, elas foram comprar o carro e elas queriam um Dodge SE, que é o Dodge mais barato que tinha. E era um carro com uma vocação, assim, esportiva, né? Era um Dartão, totalmente, assim, simplificado. Aliviado de peso, sem muito recurso. Não, assim, sem nada de luxo, as coisas muito simples, assim. Sim. Só que para atrair o público mais jovem, eles colocaram alguns assim, eles caracterizaram o carro um pouco esportivo assim. Então tinha o capô preto, umas faixas esportivas bem legais assim. Tanto que hoje é um carro assim muito desejado pelos colecionadores, né? O pessoal gosta demais desse carro. Legal. Ele ganhou muito preço. Só que na época era o carro mais simples da linha. E o vendedor convenceu a professora a comprar o Dodge Dart, que era um pouquinho melhor. E ela ficou com esse carro durante muitos anos e vendeu para o proprietário antes de mim, que era amigo do Gordo Dodge. Certo. Aí esse cara fez umas mudanças, ele pegou o carro totalmente original, totalmente. Só que ele fez algumas mudanças que eu achei bem interessantes na época. Hoje eu não faria nesse carro, pelo estado de conservação dele. Mas foram mudanças bem assim, legais. Ele pôs à frente do Dodge Charger 71, que é uma grade que vai assim de fora a fora. Sim, cobre os faróis e tudo mais. Isso. Sim. Ele
Pôs o câmbio de 4 marchas no carro, pôs direção hidráulica, ar-condicionado, os bancos separados Bom. e colocou umas rodas de aro 15. A do Dodge é aro 14 polegadas, né? Então ficou um carro... e ele pintou o capô de preto também, todo de preto. Ficou bem personalizado Então pra ficou um época. carro ali. assim, nervoso, um carro bonito, né? Sim. Eu sei que eu bati o olho naquele carro do Mercado Livre, aí assim, apaixonei. Mas era um pouquinho caro. Sim. Aí eu fui vendo outros carros mais baratos e tal. Mas Sempre aquele na voltava cabeça, nele, né? sempre voltava. É, Eu falei, quer sei saber? como é que é. Eu vou no banco, vou pegar um dinheirinho emprestado. Às vezes vou- compensa É. investir numa coisa que já tá meio pronta, né? Sim. Vamos dizer assim. Porque a pessoa já fez aí, lógico, né? Que tem que É. ficar esperto Tem que com ter tudo que cuidado, foi né? feito É. e tudo mais, né? Mas você pegar um negócio ali que já tá personalizado, que você ganha um pouco de tempo, Uhum. né? E o investimento também, às vezes, tem que ver se compensa, né? Porque às vezes o senhor compra um carro ali puro, até deixar tudo do jeitinho que tava o outro, às vezes gasta mais, ou às vezes não encontra as peças certas pra Geralmente pôr. gasta muito mais. Então, Gasta bem às mais vezes e, vale a pena sim. e tem trabalho. E outra, né? e É demora. aquela história que o senhor falou. Eu também recentemente troquei de carro, graças a Deus as coisas vão caminhando, a gente vai. E quando eu tava procurando, foi exatamente isso. Bati o olho, falei, nossa, é esse. Mas daí, mesmo assim, você fala, não, vamos ver outros. Aí a É. Carla, minha esposa também chama Carla, falou, não, amor, vamos investir nesse. É um pouquinho mais caro, mas pelo menos a gente já compra, certo? E, né, e tal. E fomos daqui, É. aperta aqui, vai e tal, e conseguimos também. Uhum. Então é isso, às vezes vale a pena mesmo. Vale a pena, vale a pena. Aí eu comprei o carro, aí foi meu primeiro Dodge bom, tudo inteirinho, com documento também. Sim, Meus outros- isso é importante essa observação, Os hein? 4 Dodges anteriores não tinham documento, nenhum dos 4. Esse tinha esse documento, a gente podia Tudo impecável. assim, viajar com ele, né? Legal, Então foi a primeira experiência de ter um Dodge assim, pra valer, né? legal. Só que aí já sem poder assim, dirigir. Sim, Era dirigindo. Aí eu fiquei com esse carro um tempo. Depois adquiri um Dodge Grand Sedan, por conta do Dodge que era da minha mãe, né? sim. Depois eu comprei um Dodge Charger LS, que é esse modelo até um pouco mais raro assim, né? Não é tão comum quanto O RT? o RT, pelo menos nesse ano, né? Sim. 73. Mas esse carro eu acabei me desfazendo dele antes de montar. Estava o carro desmontado e tal. Ah, ele tava em processo para fazer É. restauro, então. Eu não tive paciência para esperar o carro ficar pronto, né? Legal. Depois eu resolvi que eu queria um Dodge automático. Porque quem dirigia era minha esposa, né? Sim. E querendo ou não, é meio pesado, né? Pra... Não, porque eu comecei a comprar só carro automático lá em casa. Ah, sim, os mais modernos eram Os automáticos. carros de uso, sim, Normais, todos automáticos, né? sim. Aí ela pegava o Dodge e ela fazia umas barberagens lá, né? E eu passava mal de raiva com essas barberagens dela. E ela ficava brava comigo, porque não era por querer, né? E ela estava dirigindo para me ajudar e tal. Sim. E eu, Ah, mas eu sei como é que é. eu dando a Carla às bronca vezes nela, rala a né? roda, eu fico bravo com ela, mas passa. Aí eu pensei, para conciliar o casal, eu acho que eu vou comprar um Dodge automático que fica mais Aí fácil fica pra ela, melhor né? dos dois mundos, né? Aí eu me assim, desfiz desse Dodge Grand Sedan, que era um Dodge que eu gostava muito dele, eu fiz com muito assim, cuidado também. E comprei um Dodge Dart 79, que a gente chama de Dodge bicudo. Tem essa frente um pouquinho né? diferente. Sim. Uhum. E hoje em casa eu estou com esses dois carros, né? O Dodge Dart 74 e o Dodge Dart 2 Dartão, V8. 79. Isso é os carros da linha Dodge, né? Sim. Nesse meio tempo, houve outros carros de outras marcas também, que a gente pode ir contando também. Aliás, tem uma história interessante da Carla também, eu estou contando a história dela aqui. Pode falar. Se Antes- ela achar ruim, ela grita de lá. Ela faz um sinal ali, né? Aí eu sei que... Não, mas a história é bem legal, assim. Mostra bem o companheirismo dela, assim. Antes de eu comprar o Dodge, eu estava querendo um carro, assim, um V8, né? Sim. A gente já tinha tido essa conversa e tal. Uhum.
e apareceu um Landau, 79, muito bom, assim, um carro excelente. E eu estava sem dinheiro para comprar, e a Carla tinha acabado de passar no concurso público, aliás, onde ela se trabalha até hoje. Bacana. E o Landau nessa época era bem barato, assim, né? A gente pagou acho que R$3.200, uma coisa assim. Meu Deus, que ano era isso? Isso foi em 2002, eu acho. Caraca. Nossa. 2002, hoje em dia... 2002 ou 2003, assim, né? Caramba, doutor. R$3.500. Não, e carro assim, impecável. Que legal. Interior maravilhoso. Não, carro Eu assim. senti uma invejinha agora. Que quando eu conheci a minha Carla, nosso primeiro carro foi um Fusquinha 68. Aham. E a gente comprou de meia também. Aham. Eu tinha uma bicicleta e o Gu era pequenininho, ele ia de van pra escola. E a gente tava atrás de um carrinho e acabamos comprando um Fusquinha 68. Meio a meio. R$4.000. Mas um Fusca, né? Não 3.500 num Landau, pô. Agora eu fiquei até com um pouco de inveja. Aí eu sei que ela juntou o dinheirinho dela lá, com mais o primeiro salário do trabalho dela, e ela me deu de presente o Landau, né? Que legal. Então o Landau foi um presente da esposa aí para eu voltar a mexer com Os carros antigos, né? Legal. Pô, muito bom. Andando junto, o casal vai longe. Tem que entender. O senhor tem as limitações e ela tá tentando ajudar o senhor. Tentando não, né? Ela tá ajudando de todas as formas possíveis. Para que o senhor continue nesse mundo dos carros, continue se envolvendo e tendo a sensação de estar andando ali, mesmo que não seja dirigindo. Né? Tá ali presente. Eu curto do meu jeito ali, né? E para mim é muito prazeroso, né? Sim. Então, eu acho que tá envolvido ali. Porque o carro, a gente tá aqui, lógico, né, falando de carro, tem muitos assuntos que a gente pode estar falando, mas eu acho que o carro em si, as pessoas que gostam, às vezes as pessoas nem se conhecem, mas o carro une as pessoas. E principalmente o carro antigo, né? Porque o carro antigo gera encontros, tem vários, a gente tem alguns grupos no WhatsApp aqui, o pessoal posta, tem todo final de semana. Então você gera entretenimento para a família, e aí a família vai com a criança pequena já vai tomando gosto pela coisa ali, já se identifica. E lá na frente o cara vai se tornar um colecionador também. Então eu acho que o carro, ele aproxima muito as pessoas que gostam, né? E os entusiastas também. Sim. Independente da pessoa, às vezes não gosta, mas ela, vou lá ver. E aí acaba se identificando com o negócio. Quem não é desse meio não entende muita gente, assim, né? Às vezes termos técnicos, nomes... Não, mas eu acho que não entende essa nossa paixão. Assim. Eu acho que muita gente acha que quem gosta de carro antigo... É tudo doido, né? Não, eu quero assim, poxa, parece uma coisa muito pequena, muito mesquinha. Não, imagina. Você ser apaixonado por um monte de lata... de borracha, de vidro, né, de plástico. Mas é muito mais que isso. É que a gente, sabendo, né, estando ali no meio é diferente. Mas é quem vê de fora mesmo, às vezes não entende, né? Parece uma coisa boba. A ligação, né, do homem à máquina ali, de você tá ali andando, pegando seu final de semana, colocando uma música no rádio, sair por aí ouvindo e dirigindo. Porque eu vejo esse mundo dos carros antigos nesses dois prismas, assim. Um é a questão da minha relação pessoal com o carro, assim. Sim. Que não é com o carro, se fala, a parte material do carro. Sim. É o que ele proporciona. Me lembra uma época, Sim. Me lembra o meu pai indo comprar o carro, me lembra o meu tio que me ensinava as coisas de carro. Eu entro no carro, já me vem uma música na cabeça. Exato. Ou eu ouço uma música no rádio, onde for, já me remete a um carro. Essa música do Elvis Presley, eu não vou arriscar falar o nome aqui porque eu não sei falar inglês. Eu ouço essa música, a minha professora, de quando eu tinha 5, 6 anos de idade. Aquilo marcou a vida do dojinho dela veio na minha cabeça. Então o carro tem essa poder mesmo. Esse poder de transportar a gente para um tempo assim diferente. Exato. E tal, né? Sim. E tem esse lado que você falou também, que você faz um monte de amigos. Sim. Muita gente boa. Tem muita gente bacana. Que trazem de carro. Às vezes você tá em algum lugar que você nem sabe, para em algum lugar, porque o senhor tá viajando, para em um posto. Alguém vem falar com o senhor. Porque, tipo assim, as pessoas
querem ver, né? Tem curiosidade de saber como é ter, porque, tipo assim, será que eu conseguiria manter? O quanto custa? Né? Lógico que tem níveis, né? Tanto da questão de modelos de carro, quanto acabamento e refinamento do carro, quão inteiro ele é. Então, tipo assim, tem para todo mundo. E eu acho que o carro em si gera amizades. Gera. Entendeu? Tem carros que são mais simpáticos que outros, né? Isso eu vejo claramente. Sim. O Dodge, por exemplo, eu não acho que é um carro muito simpático, não. Não é o Fusquinha. Não, Fusca mas é carro assim, de fazer amigo, né? Mas cai Fusca. nessa métrica que eu falei, doutor, porque o Dodge já é um carro que, principalmente hoje, né? Já não é qualquer pessoa que consegue comprar pelo custo, né? Um Dodge bom, até mesmo os Mavericks, os Opalas também, hoje em dia tem um custo, tem carros muito bons, estão passando ali dos seus 200, 300 mil reais, então, e o Fusquinha, eu acho que é o início, né, da droga, né, é que nem a maconha, né, o Fusquinha, a pessoa vai lá com o Fusca. A porta de entrada, né? Aí depois se bem ele que o Fusca vai... ainda tá caro, viu? Então, também. Mas assim, ainda encontra uns ali, né, dentro daquele que dá pra você comprar e aí mexendo devagarzinho, coloca no fundo da garagem ou arruma uma oficina bacana pra mexer. Então, e aí o Dodge já tá lá no topo da cadeia alimentar, né? Então o negócio vai evoluindo. Nunca pensei que o Dodge fosse virar isso. Porque, assim, igual eu falei, né? A gente do carro de malandro ao topo hoje, né? Muito bom. O Dodge tem uma história muito assim interessante. Mas contando a minha história de carro, né, então o Dodge acabou mais ou menos por aí. Tem outro capítulo de Dodge que é muito interessante. Eu acho que até... eu vou contar agora esse capítulo para depois a gente passar para os outros carros. Bora. Pode ser? Pode, claro. Eu sempre gostei de... Assim, gosto de encontro. Eu não sou assim tão assim, frequentador, mas gosto. Mas eu sempre gostei de encontro assim, com carro em movimento. Legal. E uma vez, em 1993, acho que foi os 3 mesmo. Mas enfim, tinha um encontro em Minas Gerais que era um encontro de carro muito, muito bom. Assim. Era o melhor encontro do Brasil, lá em Araxá. Num desses encontros, salvo engano, assim, em 93, eles promoveram uma corrida uma arrancada de carro lá. Lá tem uma mineradora muito grande que tem entrada que parece muito com a da AFA aqui. Sim, uma avenida bem avenida longa, comprida, assim. Né? Aí eu sei que a gente foi para lá, a polícia assim cercou tudo pra gente e deixaram a gente ficar lá brincando durante assim o dia inteiro. Que legal. Então teve arrancada de Cadillac, Ferrari, tudo, caminhão, tudo. Dentro das suas categorias lá. Aí a gente brincou o dia todo lá e tal. E aquilo nunca saiu da minha cabeça, assim. Aí, passou, né? Se passaram muitos anos, né? E nos idos de 2005, 2006, 2007, eu acho. Eu acho que nessa época aí. Passou a ter um encontro muito grande aqui em São Paulo de Dodge. Só de Dodge. E tinha grupo de... tinha, não sei se era... Não era e-mail, era... Tinha um site... Os blogs não, os fóruns? Isso, os fóruns. Os fóruns. Exatamente. Né, que a gente assim, discutia sobre Dodge. Antigamente não tinha rede social, né? Então você comentava por blogs, né? Os fóruns. E eu comecei a propor para os organizadores desse encontro que fizesse uma arrancada de Dodge lá. Que legal. Fiquei assim, insistindo e tal. Só que a ideia deles não era muito essa. Então acabou que assim, a ideia acabou não sendo muito aceita ali, né? Naquele momento. Aí virou uma pessoa que virou meu amigo depois, deu ideia assim, chama Francisco Javier. Ele falou, Luiz, esse grupo aqui não tem o perfil disso que você quer. O pessoal lá era mais do estático mesmo. Né? Exposição. Isso. Você não vai conseguir nada aqui. Colocava os carros para moer.
Aí eu fiquei com isso na cabeça. Aí um dia eu estava na internet e vi uma prova de arrancada. Era 201 metros. Era R$ 250 Ah, sim. para poder inscrever nessa corrida. Aí tinha as categorias lá e tal. E, nossa, eu fiquei doido para ir. Fiquei muito interessado e tal, comecei a fuçar. E consegui achar o dono da pista. Eu falei, e se eu fizesse um encontro só de Dodge? Aí eu falei com esse meu amigo, olha, eu tenho essa ideia aqui e tal. Encontrei um lugar. Ele falou, Luiz, se você conseguir um local, A gente consegue eu o te público. consigo uns 20 Dodges. Ah, que legal. Falei, caramba, aí já tá bom demais, né? Uhum. Aí eu entrei em contato com o dono da pista e marquei para ir lá para poder ver a pista, ver se era viável e tal. Sim. Isso rende até uma história interessante aqui, para abrir um parênteses e contar uma história aqui engraçada. Vamos lá. Saímos, eu e uns amigos aqui de Pira, né? E fomos ver essa pista aí. Ela era lá em Saltinho, perto de Piracicaba. Sim. Fomos para lá, um Dodge e uma Maverick. E à noite, né, uma viagem mais tensa assim e tal, Sim. a gente se perdeu um pouquinho. Enfim, a gente chega lá na pista lá. A hora que a gente chega na pista, ela estava num lugar mais assim, mais isolado, né? E aquela barulheira de pneu assim fritando. Tava rolando alguma coisa. Tava tendo coisa, mas só que eu nunca tinha ido num lugar desse assim. Eu fiquei meio com medo assim, né? Falei, pô, mas aqui, onde que eu estou me metendo aqui, né? Um lugar meio esquisito. Sim. Meu colega que estava junto falou, ó, eu não vou entrar nesse lugar aqui. Deu meia volta e se voltou de Maverick. Aí ficou só eu e outro amigo com o Dodge, né? Uhum. A gente, ó, estamos aqui, agora Tá na chuva? vamos embora. Aí entramos na pista lá e tal, tava o pessoal assim arrancando. Mas só golzinho, Sim, saveiro, né? Sim, Esses carros os assim, quadrados, mas- né? É massa, né? Eu sei que a hora que a Tração gente chegou, dianteira. o pessoal parou, olhou pra cara da gente assim e falou, por que esses tiozão estão fazendo aqui nesse Dodge? com essa geladeira branca aí, né? Aí, mas o pessoal foi muito receptivo assim, né? Sim. Aí eu me apresentei pro dono lá e tal, Legal. conversamos e tal. Aí ele falou assim, vocês não querem conhecer a pista? Queremos. Aí fomos para a pista, né? Aí ele explicou, você fica aqui, a linha aqui e tal, Uhum. quando o carro ficar assim certinho, vai ter o sinal, O pinheirinho, tem um né, sinal que o ali. pessoal fala Isso. Ah, beleza, a gente pôs o carro lá e veio uma Saveiro Turbo, já veio assim, do nosso lado, Do assim, para lado, poder assim, pra alinhar. arrancar com a gente. Sim. Aí o dono da pista vira e fala assim, vocês querem esquentar pneu? Porque tem aquele negócio de... Sim, né, o burnout, né? Que o É, pessoal fala ali antes de arrancar, né? mas a gente não tinha nem noção de que era isso aí. Ele falou, não, a gente vê na estrada o pneu Tá. tá quente. Aí um olhou para a cara do outro, falou, tá bom. Você quer conhecer a pista antes? A gente, mas não é uma reta só? Então, não tem que conhecer. A gente, Tava todo mundo, É. como é que fala? Subestimando o Dojão. Não, então beleza. Aí ensinou, tá, aqui e tal, vai ser o sinal verde, quando der o verde, vocês arrancam. Certo. E eu achei aquilo muito emocionante, assim. A minha perna tremia, assim, né? O negócio... Vocês estavam em dois no carro? Os dois? Uhum. Estavam dois no carro. Legal. E aquela emoção lá, e o Dodge, a gente pôs o giro lá em cima para... Já dá aquela vibrada né? no carro todo, E né? o carro ronca bonito, assim, né? Sim. E a Severinho do lado também, assim, roncando alto ali, aquela emoção e tal, e assim, sinal verde, os dois arrancam, assim. E o Dodge arranca muito bem. A tração traseira tem uma vantagem E ele deu um pulinho ali na frente da Saveiro. Uhum. E eu no banco do passageiro, Olhando. vendo a Saveiro, aí a Saveiro troca de marcha, dá um pulinho, chega mais perto da gente, a gente põe segunda, dá um outro pulo, e eu vendo assim a Saveiro, aquela emoção e tal, e eu olhando para frente, olhando para o lado, olhando para frente, de repente eu olho para
para Saveiro, ela ficou lá atrás. Olha só. Eu falei, caramba, nós estamos Bem, dando uma surra na Saveiro, os caras vão não entender nada. O que é um dojão Cara, e tal. 2 toneladas. Mas a Saveiro ficou muito atrás, mas muito atrás. E eu se olhando para trás assim, de repente meu colega grita, acabou a pista! Cara, junta no freio, o carro se arrastando. Eu sei que a pista acabou, a gente caiu dentro de uma área de escape lá. Plantação de cana que tinha lá. Saímos cortando a cana toda lá. Mas qual que era a história? A pista era de 400 metros. Sim. E, então era para 200 metros para correr e 200 para frear. Só que eles tinha havido um roubo de fiação elétrica. Então ela estava clara só até metade dela. Da metade para frente estava escura. E para se limitar, onde terminava os 200 metros, era um cone assim grandão. A gente passou. Primeira vez, não sabia de nada. Tava o cone, a gente estava pondo assim. Viu a Saveiro lá atrás, falou, poxa vida, e carro, agora? O cara freou, e aí? A gente achou que ela tinha assim, desistido, tinha ficado para trás. Nada, já estava freando, né? Eu sei que a gente deu aquela freada e o carro saiu assim, roçando a cana assim, né? Aí a gente dá aquela respirada assim fundo. Tremendo. Mas o carro não chegou nem a desligar. Olha só. A gente pôs ré, voltamos para a pista, fizemos uma manobra e estamos indo lá para os boxes novos, né? No que a gente está indo, a gente vê aquela multidão correndo para o nosso lado lá, né? O pessoal, pô, os tiozinhos se mataram lá na cana, não sei o quê. Ganharam. É assim que a gente volta lá e tal, o pessoal, pô, vocês são loucos, não sabem que tem que frear ali? A gente não sabia disso, vai me desculpar e tal. Então essa foi a minha primeira experiência com uma pista de arrancada, né? Puxa vida. Mas foi muito agora assim, sabe, né? Agora tá esperto. Tinha, assim, maneiras mais racionais de aprender como a coisa funciona, né? Mas é o calor do momento, doutor. Você está ali, você quer e vai embora. E é mais uma história pra gente contar, né? Não é. Mas eu sei que a gente fez... fui nesse local, fiz amizade com o dono da pista e eu consegui fazer uma proposta assim, que era muito interessante para mim e muito interessante para ele. O que eu se propus a ele foi o seguinte, ele pegar um dia, um domingo de manhã, que ele não tinha nenhum evento, e abrir a pista para a gente. Sem cronometragem, sem nada, só com aquele... Só com o semáforo ali, o pinheirinho. Mais nada. E qual que era a minha ideia? Era ter uma pista de arrancada para quem nunca teve a chance de ir numa pista e não tinha um carro próprio para isso, e que o carro fosse Dodge, que tivesse a experiência de ir na pista de arrancada para poder usar o carro à vontade. Sim. Então não era uma prova de arrancada que eu queria promover. Era um encontro de amigos em uma pista de arrancada. Show. Mas que fosse para assim, veículos Dodge. Propus isso para o dono. Ele entendeu muito bem qual era a ideia. Sim. Falei, só que é o seguinte, eu quero um preço muito, muito bom. A gente conseguiu fazer o preço de ingresso de R$15. Que legal. Então o outro era acessível. 250, a gente passou para 15. Olha isso. Mas onde que o dono da pista ganhava? Ele aproveitava um dia que ele não tinha movimento nenhum e ele tinha um barzinho ganhava no na consumo pista. ali. Então ele vendia coxinha, pastel, churrasquinho, Coca-Cola. Show. Então virou assim, um evento muito bom para ele. Familiar. A galera vai com público bastante gente. Selecionado. Todo mundo vinha de longe. Então as pessoas saíam de casa 5 horas da manhã, 4 horas, vinha gente de Taubaté. Tudo rodando. Tudo rodando. Que legal. Tinha poucos carros que vinham na plataforma. Mas assim, não dava 5% dos carros que vinham na plataforma. Porque interessante é isso, né? A proposta era carro de passeio. Show. Tanto que eu nem fazia assim, premiação, para não ter competição. Sim. A gente não vai marcar tempo, não vai ter premiação nenhuma, que é para ficar um clima de amigos. Amistoso assim. Ali mesmo. Show. Show. Assim, eu sei que deu muito certo,
A gente fez um encontro que a gente reuniu 17 Dodges. No segundo encontro já foram mais de 40 Dodges. Olha só, como proporção... No terceiro encontro a gente juntou 70 e poucos. E no quarto e último, 70 e poucos também. Meu Deus. Então deu um evento assim bacana. Tanto que E todos foram lá em Salto? Saltinho. Saltinho. Todos Todos foram lá. Tem Salto que é uma cidade, né? Salto é perto Saltinho de é São outra Paulo, cidade. É. Mas todos lá. Bacana. Todos lá. E foi tão bacana assim que teve essa repercussão até nos Estados Unidos. Teve uma reportagem de uma revista de lá que Porque querendo ou não, noticiou né, é uma aqueles reunião Dodges, grande, 70 carros é bastante coisa, né? E carros Dodge, né? Não é tão comum, né? Então, exatamente. E a gente conseguiu reunir Dodge americano, Dodge Charger 69, Roadrunner, Olha só. Challenger. Então, Todas as teve muita coisa raridades assim, lá. bacana lá, né? Que legal. Doutor, Doutor, e foi nessa ocasião que a Quatro Rodas me conheceu e que fizeram uma reportagem lá em casa com essa minha história de não dirigir por causa da vista, né? sim. E de gostar de Antes carro. da gente entrar nesse assunto, só Ah. quero falar dos apoiadores aqui do Opa. nosso canal. Aproveita que o senhor faz uma Vamos pausa aí para tomar alguma molhar o coisa. bico aqui. E falar aqui da Prime Performance, Carlão veio aqui também nos ajudar aqui na primeira live, né? Gente boníssima também. Muito legal. Legal. Eu assisti, muito bacana. O Brunão também está aqui assistindo a gente, da Unzer Beer, está fornecendo nossas bebidinhas aqui. Você está precisando aí pedir bebida gelada, fala com o Brunão lá da Unzer Beer. Os contatos estão passando aqui na tela aqui, galera. Fiquem à vontade, tá bom? Aí, Estúdio Pet, Creche Hotel e Banho e Tosa, tá bom? Se você precisar de qualquer coisa também, fale com a gente. Estamos aqui para ajudar você com o seu doguinho. Ou o seu dogão também, né, Carla? Mas é isso aí. Então vamos lá, doutor. Então, o que me mais interessou também de trazer o senhor aqui, além do fato do carro, né, é essa questão da história do senhor, né, do problema de vista, e você está até hoje ali envolvido, né, então vamos falar agora aí da matéria da Quatro Rodas. O pessoal veio aí. Foi uma matéria muito assim, bacana, porque hoje essa revista não tem tanto peso quanto antes, né? Sim. Mas a Quatro Rodas foi a revista que dominava ali, né? né? Sim. Eu vi os testes dos Ojões lá na Quatro Rodas, né? Era uma revista muito icônica assim para mim. E eu fiquei muito contente quando eles vieram aqui para poder fazer essa reportagem, né? Mas era uma coluna, que eu não me lembro agora o nome da coluna da Quatro Rodas, mas eles tinham o foco deles, eu acho que era perfil que chama. Mas enfim, o foco deles não era mostrar o carro em si. Era mostrar a história de pessoas relacionadas a carro. Show. Mas aí não tem tanta coisa para contar, é isso. Eles foram lá em casa, né? A gente contou a história para eles e tal, né? E fizeram uma reportagem que ficou muito assim, bacana. O título dela é Par Perfeito. E realmente. Aí tem uma foto muito bacana da Carla ao volante ali do Dodge, né? E eu no banco do passageiro, né? Essa é uma foto muito assim representativa do que a gente vive a história mesmo de ali, vocês, com certeza. Show. Mas foi bem legal, assim. Mas esse negócio da visão, né? Essa é uma coisa que eu acho, assim, interessante a gente pensar um pouco, assim, a respeito, né? Porque o senhor não se deixou limitar, né? São duas não coisas. Deixou esse problema da vista atrapalhar o senhor pela paixão dos carros, o contato com os carros. Então é uma história até para quem está assistindo, que às vezes nem pode ser um problema de visão, pode ser um problema de locomoção, pode ser qualquer outro tipo de problema. Né? É querer persistir naquilo e tentar encontrar maneiras, ou do seu companheiro, ou se depender de você mesmo também, de correr atrás do que você gosta e não se deixar abalar e persistir naquilo. Né? Então, assim, as limitações estão aí para ser superadas. Né? Sim. Então, a história do senhor é perfeita. Dá para ser feliz de várias formas, assim, né? Porque tem gente que acha assim, para eu ser feliz eu preciso de um carro desse jeito, se o carro não estiver perfeito eu não estou contente. A vida é mais que isso, né? E eu vejo isso eu acho que a minha história é bem assim, interessante, vendo por dois lados também. Primeiro o seguinte, né? Eu contei para você dos meus 4 primeiros Dodges, né? Sim.
eram praticamente sucatas ambulantes, né? Que te faziam feliz. Tirava o sorriso do rosto, Só que era o que eu tinha na época. Exato. E se eu fosse falar assim, não, eu quero andar num Dodge bom, e fosse esperar o momento, a hora que eu tivesse Dodge bom, eu já não teria mais assim, condição de dirigir. Exato. Então até eu deixo essa ideia para o pessoal, né? Assim, claro que você planejar o futuro, né? É muito bacana você ter uma meta, né? Não quero ter um Opala desse jeito, Sim. Vou trabalhar. Mas vivam agora também, né? Mas se você não viveu agora, se você viver só pensando lá na frente, seu futuro você pode perder, assim, a vida pode dar uma volta aí e você perde a chance, né? Exato. Então eu falo que eu tenho muita história com os Dodges, esses meus 4 Dodges ali, sabe? Sim. É muita história, muita e hoje história. Na garagem... Eu não teria vivido se eu fosse perfeccionista, se eu fosse mais assim, né? E hoje na garagem, então, temos 2 darts. E hoje, assim, na garagem eu curto os Dodges de forma, assim, diferente, né? Hoje é muito gostoso trocar informações, conhecer o pessoal, ir no encontro e tal, né? E na garagem eu tô com, atualmente, 2 Dodges, né? Esses que eu falei, e um Chevrolet 1937. Que é o Hot Rod. Que é o Hot. Que é uma outra história também muito bacana. Vamos falar um pouquinho dele. Eu tava no Facebook, Marketplace. passando ali as páginas, né? A Carla fica brava comigo, porque eu fico rolando o dia inteiro também, antes de dormir, pra ver as coisas. E de repente eu caio na página de uma conhecida minha, que eu não conheço pessoalmente, conheço o marido dela. O nome dela é Tânia. Para os mais assim próximos é a Tânia Pé de Chumbo. É uma dojeira muito conhecida lá de Jundiaí. Ela tem, acho que, tem alguns Dodges lá, e todos Dodges muito bons, assim, muito bons mesmo. É colecionadora também. Eu sei que ela tem 2 Chargers, sendo um 72 ou 71, não, acho que é 71. Enfim, carros, assim, Pecáveis. Maravilhosos. E na página dela tinha uma foto de um carrinho da década de 20, fazendo a curva em 3 rodas, assim. A roda da frente totalmente fora do chão, o carro todo torcido e o piloto pendurado no volante ali. Nossa, eu vi aquilo e fiquei louco. Aí eu mandei uma mensagem para ela. Eu falei, o que significa essa foto aqui? Ela, não, Luiz, é uma corrida de calhambeque que está tendo em Franca. Perto. Relativamente perto. Falei, corrida de calhambeque? Eu tenho que ver esse negócio de perto, que eu sou louco com isso. Porque, voltando um pouco mais atrás ainda, uma das paixões desse meu tio que me assim, influenciou era Ford 29. E ele comprou alguns, eu ia com ele para ver assim, a reforma do carro e tal. Foram aqueles primeirinhos, parecia charretinha, né? Isso. Então, eu tinha uma ligação com esses carros da década de 20, assim. Tanto que na minha juventude, carro antigo era isso. Era, assim, Fordinho. Sim. Dodge era carro velho. Carro antigo já era assim, os T... Fordinho, os Chevrolet da década de 30, Bel Air, né? Mas Opala e Dodge era carro velho. da época, né? Mas eu sei que ela me falou isso aí, eu falei, tem que ir lá ver esse negócio de perto. Aí ela me falou a data, né, e tal, aí a gente foi pra lá. Aí, chego lá, pô, negócio legal, mas assim, demais. O evento chama-se Pé na Tábua. A corrida de calhambeque. E sabe que é, assim, literalmente, né? Porque o assoalho dos carros antigos tudo de madeira, né? Era de madeira. Sim. Então quando você pisava tudo, você chegava com na tábua, o pé literalmente, na tábua, né? Exatamente. Mas enfim, o nome do evento chama Pé na Tábua. E era um cartódromo, na cidade mesmo, eles fechavam um circuito ali? Era uma pistinha muito simples assim, mas que dava para correr carro lá. Então ela tinha uma reta que o pessoal fazia arrancada, né? Uma reta de 400 metros, e depois quer ver? 1, 2, 3, 4, 5 curvas, 6 curvas. E voltava na reta novamente. A reta de novo. Legal. Então era um negócio bem, assim, dava para correr bem lá. Pô, eu chego só carro da década de 20, aquela diversão, e a cereja do bolo, o Nelson Piquet lá. Que legal. Participando. Eu acho que eu vi alguma coisa a respeito disso, hein?
Faz tempo isso? Isso vem fazendo... Isso Já vem acontecendo, de né? 2000 e... Acho que 2011. Mas eu acho que eu lembro de Por ter aí. visto alguma E matéria. tem a respeito todo ano disso. até hoje tem isso aí. E tem só crescido. Que né? legal. Mas enfim, fui lá, fiquei louco. Vendo os Fordinho, vendo os carros de corrida, né? Que eram acho que 4 categorias. Era Fordinho, que é Ford modelo A, Sim. que vai de 27 a 31. Depois tinha uma categoria chamada Miscelânea, que valia tudo, caminhão, moto, tudo. Desde que fosse de 36 para baixo. Depois tinha categoria de Speedster, que são carros antigos de corrida, e a categoria Hot. Que eram os modificados. Isso. Carros antigos, né? Com a Caracterizado- mecânica nova, né? Caracterizados hot rods. Aí eu sei que eu fiquei louco, vi que negócio que eu não aguento ficar de fora desse negócio aqui. Eu tenho que estar dentro da Para pista. se envolver. Aí eu calculei, falei, eu tenho que comprar um Ford 29, porque vai ser a única categoria que eu vou ser competitivo na pista aqui. Uhum. Porque os outros, né, os carros, o pessoal prepara muitos carros, Sim. e tem o Aí. Nelson Piquet, né? Ninguém ganha dele lá, né? Então eu falei, eu vou comprar um Ford esse 29 e tal. Saí assim, procurando, achei, comprei um Fordinho e fomos para a corrida, né? Sim. Foi um negócio assim, foi muito assim, divertido. Primeiro que era um carro que remetia à minha infância também de carros antigos, né? Do tio, né? E participar de uma corrida, para mim, era um negócio assim, espetacular, né? Fomos lá, participamos dessa corrida um ano com esse Fordinho. Depois, no ano seguinte, esse Fordinho estava consertando. Eu não consegui terminá-lo para a corrida. Mas eu estava tão louco para ir para a corrida que eu comprei outro Fordinho, Só pra ir. só para ir. Legal. Fui e tal, fiquei com esses 2 Fordinhos um tempo. E a Carla, assim, dirigindo o carrinho também, lá na pista, né? Ei, Carla, hein? A Carla está em todas. Carla né? Piquet. Tanto tem um evento muito engraçado, tem um fato muito engraçado, que na primeira vez que a gente foi com esse Fordinho, ele estava meio sem... não estava muito bom ainda. Sim. E ele só fazia curva para o lado esquerdo. O lado direito era muito pesado para fazer curva. Então, o lado esquerdo parecia uma direção hidráulica, lado direito aquele peso danado. Legal. E a Carla correndo na pista e ela não conseguia fazer curva para o outro lado. lado direito. Então, quando era uma reta, uma curva para a esquerda, outra curva para a esquerda, uma curva muito forte para a direita, depois 3 curvas para a esquerda, aí acabava. Então, nessa curva para a direita, eu ajudava ela a virar o volante. Aí você imagina a cena, né? Meu Deus, os dois Lembra da mulher que grudados não no consegue? volante. Aí uma hora eu estava assim ajudando, né? Só ouço o narrador assim lá da corrida. Tem marido ajudando a esposa a fazer a curva. Mas ela correu muito bem lá. Ela foi Que legal. bem, conseguiu terminar a corrida, né? Só que eu achava que estava ficando muito pesado para ela assim, dirigir o carro, sabe? Porque é um carro muito, muito melindroso assim, para poder dirigir. Você tem que passar a marcha na hora certa. Tem uns Você tem que macetes, saber, né? Literalmente, né? Senão arranha, senão você não consegue assim, encaixar a marcha e tal. E eu percebi que eu não era competitivo coisa nenhuma com o meu Fordinho lá, que os caras preparavam o Fordinho bastante. Então eu ficava sempre para trás. Aí eu pensei assim, já que é para ficar para trás, eu vou arranjar um carro no conforto. Pelo menos não passa Pra ficar perrengue pra trás, e se diverte. Eu perco, mas perco no Com conforto, classe. né? Exato. Aí eu tive a ideia de sair da categoria Fordinho para a categoria Hot. Bacana. Aí eu comecei a cogitar dessa ideia e o meu colega de BH, chamado Leonardo Babski, que é um colega de infância, eu era amigo dele, eu tinha 15, 16 anos, que a gente assim se conheceu, né? Ele se propôs a arrumar assim, um Hot para mim e preparar o carro para poder ir na corrida. Legal. Aí ele conseguiu achar esse Chevrolet 37, tanto que na corrida era de 36 para baixo.
Aí eu liguei pro Thiago Songa, que é assim quem faz a corrida, né? Colocaram Falei, mais um aninho Thiago, lá de lastro. E eu achei um Chevrolet 37, mas eu só compro se você deixar eu correr na sua corrida aí. Ele não pode correr, porque o Chevrolet tem o farol ainda aparente, assim. Sim, é aquele então ele tem a aparência de globo pra Calhambeque fora. ainda, Sim, né? sim. É. Você pode comprar. Aí eu comprei. Ele está com motor de Opala 6 cilindros, né? Câmbio automático, direção hidráulica, ar-condicionado, banco de couro, Dá pra usar de dia a dia. câmera de ré. Então, Aí, ó. então tem tudo. É um carro normal, dentro de uma carroceria original, Lata. de um lata, 2 portas, que é uma coisa rara, do Chevrolet 37, né? Aí a gente está preparando esse carro faz 3 anos, não está pronto ainda, falta pouca coisa, mas conseguimos ir no ano passado com ele na corrida, né? Que legal. E foi uma corrida muito, muito bacana, assim. Só Diferente que a Carla, do Calhambeque. do Calhambeque era uma delícia, era assim, maravilhoso. Só que é outra vibe, assim. É outra né? pegada, né? É. É um carro mais forte, né? É. Tem mais cara Mais de forte. carro. E o Calhambeque eu tinha muito medo, que ele era... Os dois eram conversíveis. Eu tinha medo do o carro capotar e eu se quebrar o machucar, pescoço lá. né? Né? Tem que Então eu tomar tinha um pouco de medo, assim. muito cuidado. O Chevrolet já é todo fechadinho e tal. Coupé, né? Duas Coupé, portas. 2 portas. É esses estilos de carro que o pessoal usava na época nos Estados Unidos para transportar bebida ilegal lá, que na época que saiu os hot rods. Ou é um pouquinho antes? Não, eu acho que é essa época mesmo. Essa época década mesmo, de né? 30 mesmo. Né? Sim. Que o pessoal... Foi onde nasceu os hots, né? Que o pessoal mexia na suspensão para poder colocar as bebidas dentro do Isso. carro e pegava as vias para fugir da polícia lá, baixava o carro, colocava mais potência e aí nasceu os hot, né? Depenaram algumas partes também, Sim. né? Legal. Não, a história americana de carro é muito, muito bacana, né? Mas a Carla não correu assim, dessa vez, né? Eu quis dar o privilégio de ser piloto para o meu colega que tinha feito o carro e estava lá comigo, né? Ah, que legal. Então a gente debutou lá, né? Nós dois, assim, nessa corrida, né? Mas foi um negócio muito assim, bacana. Eu assim. tava lembrando aqui, eu acho que foi o Acelerados lá com o pessoal do Eles Rubinho foram que lá uma fizeram uma vez. matéria com os Foram. carros que eles montaram, tipo, estilizado, Calhambeque, um Isso. Palio, Exatamente, um Uno. Foi Era isso, um então, palio foi- imitando... Isso, um esse Calhambeque. Calhambeque, Eles pegaram uns carrinhos pra fazer uns conteúdos lá e no final Isso. tinha essa corrida e eu acho que eles foram pra lá. Isso. Eu acho que eu vi essa matéria lá. Eu Exato. lembrando dessa corrida. Assim, essa mesmo. Então, legal. Aí eu sei que a gente correu, tanto que eu fiquei muito contente com o carro até, sabe? Porque é um 6 cilindros, né? Não é um V8. Sim. E para mim, eu era muito assim, fechado em V8, né? Para mim, ou era V8 Ou não. ou não era nada. Como esse carro estava pronto já, eu falei, não vou mexer com Com o motor trocar de agora. motor. Vamos dar uma chance, vai. o carro está todo acertadinho, todo bonitinho. O câmbio é de Opala, casa muito bem com Sim. o motor, né? Falei, vou. Tudo Chevrolet. E eu sabia que eu ia perder a corrida mesmo, então Mas originalmente era V8. era 6 cilindros. Já era 6 cilindros originalmente? Mas Uhum. era aqueles... Não o do Opala, né? Era um outro tipo de motor, né? Aquele... Década de 30, isso. Mas 6 cilindros em linha, como Opala, né? Uhum. Mas eu sei que a gente foi lá para a categoria de hot, né? E na pista tinha 15 carros. Meu Deus. 2 6 cilindros e 13 V8. Eu falei, já vou apanhar bem apanhado, né? Bonito. E tudo V8 preparado, Sim. muitos com blower e tudo, né? Só que eles fizeram assim, duas categorias numa só. Era uma categoria de 6 cilindros e outra de 8. A bateria era a mesma, Só porém que estavam correndo, correndo em junto. duas categorias diferentes. Sim. Como os 6 só tinha 2 carros e uma corrida entre 2 Era carros eu e fica você. muito sem graça, então se mistura com o V8. Sim. Nesse dia, o Chevrolet deu muito problema, que a gente não conseguiu testar ele antes de levar lá para a pista. Então a gente não conseguiu fazer os treinos livres, perdemos o primeiro treino cronometrado e conseguimos entrar no segundo treino cronometrado.
Só que era meio confuso, eu não consegui entender muito bem o tempo que a gente fez, mas eu acho que a gente fez o 7º tempo. Cara, é uma coisa assim espetacular, né? Metade, tá no meio. 15 carros. Limiar, né? 13 V8, a gente com o 7º tempo, né? Só que na hora da largada, eles fizeram assim, primeiro o V8 E, o e depois o 6 atrás. Como tinham só 2 6, e a gente ficou em segundo lugar dos dois, nós largamos em último lugar. Aí eu fiquei meio assim, sem graça e tal. Falei, pô, mas a gente ficou em 7º e vai largar aqui em último. Mas na hora mesmo já me ocorreu assim, não, mas Vamos lá, vai ser mais... se eu sou mais rápido do que os carros da frente, Você vai passar eles, né? vai ser uma corrida assim, divertida, de muita Interessante, ultrapassagem, né? E de fato foi assim isso mesmo. A gente saiu, a gente conseguiu fazer umas 4 ou 5 ultrapassagens, e faltando exatamente 2 curvas e meia reta para chegar, a gente ficou sem combustível Ah, meu Deus. e ficamos no meio do caminho Putz. Não, mas, Mas valeu a experiência, ótimo. foi legal. E agora já fica né, pra próxima, né? É. Tem que dar de tanque cheio. Não, e era engraçado que a gente tinha combustível no galão, mas a gente calculou que não precisaria, né? ia precisar. É. Só que a tampa do tanque estava se vazando muita gasolina. A gente perdeu muita gasolina e deve ter tido mais consumo do que a gente imaginava, né? Sim. Só que acho que ano que vem agora, ou esse ano agora, a gente não comete mais esse erro. Exato, não, né? já entrou como um aprendizado. Já. Mesmo porque eu pretendo entrar com um carro bem mais assim preparado assim, esse ano, né? Sim, Quero ver se eu tiro o carburador dele e coloco uma injeção eletrônica. legal. E de preparação não quero fazer mais nada. O carro já está bem bacana, assim, sabe? De acerto de suspensão, O carro tá- motor. o carro É tá só muito mesmo essa questão acertado. do ajuste fino da Do parte da carburador, injeção. Uhum. Talvez a gente, não sei se aumenta o comando do carro um pouquinho. Isso aí né, é Mas- coisa simples, né? Mas eu não quero, assim, não quero forçar demais, sabe? Sim. Porque esse carro é um negócio assim, você põe o motor muito bravo, Você tem que Quebra o mexer câmbio. várias outras coisas para poder adequar ali aquela É. potência. Então, se estiver funcionando do jeito que tá, às vezes. como o carro está muito equilibrado, minha ideia é só melhorar o que já está lá, né? Sim. E É porque o 6 cilindros é mais e pra mim leve, tá né? pronto, né? Também a questão de motor, do peso de um V8 É. ali e tal. Porque tem uma coisa que eu aprendi É uma vantagem. com meu colega Caju, lá do Rio Grande do Sul. Ele brinca que carro antigo, carro preparado, né? Você tem que saber a hora de parar. Exato. Porque quando você começa a querer sempre mais, Vai chega no ganhar. ponto que você gasta muito dinheiro E aí vem as quebras, né? para ter pouco resultado e vem as quebras. É. Então sei que. Então agora, voltando à sua pergunta, né, na garagem tem 2 Dodges e um Chevrolet Hot 37. Bacana. Mas esses são casos de uso de fim de semana, É. mais lazer mesmo, não tem E os 3 esperando meus filhos fazerem 18 anos. 18 anos, né? Meu filho já está morrendo de vontade de pegar os carros, né? Você comentou comigo que ele tá com 16, né? Tá com 16, quase 17, né? Já tá ali já. E se interessa, tá querendo aprender assim, um pouco de mecânica, um pouco de... Aí até eu fiz uma coisa interessante, para matar a vontade dele, eu comprei um Vectra 96. Legal. Só que o carro não está pronto ainda, né? O carro tem algumas coisas para fazer. E eu calculo que a gente vai demorar 1 ano e pouquinho para deixar esse carro pronto, né? E ele tá mexendo. Que é exatamente o período para ele se tirar a carteira. Legal. E a ideia é que ele mexa no carro, né? Que ao mesmo tempo que ele vai pegando amor pelo carro, vai pegando aprendendo. conhecimento, né? Sim. E ajuda a passar essa vontade aí de 1 ano e pouquinho para poder tirar a carteira e já... É isso, é bom Já. você inserir já, porque vou falar uma real aqui, tem muita gente que tá dirigindo hoje e não sabe trocar um pneu. Pois é. Tira a carta, vai pra rua, fura, e agora, o que eu faço? Não sabe. Não, Então tem que ter esse contato, tem que saber ali o básico de mecânica. Pô, o carro parou, e aí, o que pode ser? Vamos ver, tem faísca? Pois é. Tipo,
ligar pra alguém e falar, ó, eu já vi aqui mais ou menos, mas vem aqui que realmente não tá fora do que eu sei, mas tem que ter uma noção de alguma coisa, pelo menos. É exatamente essa ideia. E nessa corrida, por exemplo, o Chevrolet deu muito problema. E esse meu amigo de BH, Babsk, ele é muito bom, assim, ele sabe mexer e tal. E o meu filho ficou vendo isso, né? O carro dando esse problema Isso. e o meu colega dando vendo a as soluções. solução. Uhum. E eram assim, problemas sérios, assim. Então ele viu que é possível você mexer no carro, você dar um jeitinho, né? Sim. E outra coisa do carro antigo também, assim, além da memória afetiva, dos encontros, Sim. tem esse lado de você mexer no carro, né? Sim. Que é bem gostoso, É, né? a questão de você estar ali mexendo É. e final de semana vou ali, Isso, troca mexo, uma faz alguma peça, coisinha que né? precisa, alguma coisa simples, lógico, né? Que esteja ao alcance da pessoa, É. que ela tenha um ferramental para fazer em casa. É. Eu acho interessante. Eu não Muita vou poder coisa eu ensinar gosto pra de ele- fazer aqui É. também. Nos meus carros, muita coisa eu fiz. Eu não tenho muita coisa para ensinar para ele sobre essa parte, não. Parte de história de carro e tal, eu sou muito bom, mas Sim. meter a mão na massa eu não sou, não. Eu sou muito mas ruim. se a molecada, se ele tiver gosto É. pela coisa, ele vai atrás. Então tem um caso engraçado, né? Assim, mineiro gosta de contar caso, né? Tava com esse Dodge meu marrom aí, esse primeiro Dodge, né? O Dodge castanho Araguaia. Né? Araguaia. Aí tava com um carburador meio ruim assim e tal. Falei, pô, mas todo mecânico sabe mexer nesse carburador, não deve ser tão complicado assim. Eu acho que eu consigo. Aí Solex? não, era um Já era. DFV. Hum. Aí eu sei que eu tiro do carro lá, levo pro meu quarto lá de casa, forro a minha mesa assim com pano branco, tudo bonitinho assim e tal. Aí começa a desmontar ali o carburador, né? Vou desmontando tudo, separando cada pecinha assim, tudo bonitinho, limpando tudo e tal. Aí desmontei tudo, montei assim de novo o carburador, tava ele lá montadinho assim. A hora que eu olho pro lado, Faltando. a metade das peças estavam na Deus mesa grilo. ainda, né? É um Lego mais complicado, né, doutor? E esse carburador nunca mais funcionou. Mas na época a gente achava muito ferro velho, Sim, né? sim. Logo você comprei outro, né? Mas é pra ver que tem o limite de onde a gente pode chegar, Tem né? uma Da onde a gente, ciência até onde a ali gente pode que- ir ali é. nessa questão de faça você mesmo ali, né? Mas a minha ideia com meu filho, que chama Pedro, é ele frequentar esses ambientes de oficina, né? Tem uns Sim. amigos nossos que a gente pode entregar o Pedro lá para eles ensinarem e tal. Aí ele vai aprendendo, né? Com quem sabe. Sim. Não comigo, né? É isso. Mas só de ele estar nesse mundo aí, já. É que nem. Eu tava vendo um vídeo no TikTok, lá no Instagram, não sei agora. Dá um carro pro seu filho, com 16 anos, porque ele não vai ter dinheiro pra comprar droga, porque ele vai gastar tudo lá. E é isso aí, melhor gastar ali. Uma coisa vai dar prazer pra ele depois, entendeu? Pra não ficar procurando coisa Não, errada. E o carro antigo tem uma outra coisa que pouca gente pensa, que é um dos poucos assim, passatempos, né, ou hobbies, que os pais podem ficar junto com seus filhos, né? Sim. O futebol também proporciona isso, né? Outras coisas também, mas carro antigo é uma dessas coisas, né? Sim. Ao mesmo tempo, né? Coloca o seu filho do seu lado e vai passear. Sim, a gente fica junto, curte as mesmas coisas, né? Sim. Claro que ele vai ter uma visão assim, diferente da minha, né? É outra geração. Ele né? gosta de carro mais... Mas ele gosta de Dodge também, o negócio dele é Dodge. Meu filho gosta de Tesla. Ah, é? Já é desanimador, mas tudo bem, eu não culpo ele. É o hype, né? É. Os carros elétricos aí no futuro já estão. Algumas marcas já anunciaram que em X anos aí não vão mais produzir nada de combustão, só elétricos. A própria Chrysler, né? Uhum. Faz pouco tempo ela... Volvo falou que acho que daqui uns 4 anos parece que não vai mais fazer carro a combustão, somente elétricos. É. Mas a Chrysler fez um lançamento aí o ano passado, do último Dodge Charger deles. Elétrico, Totalmente elétrico. sim. Eles tentam simular o barulho do motor V8, Sim. porque eles sabem que quem gosta de Dodge Vai querer, vai aquilo, né? vai Que uma é o hora ou outra vai ronco ser e adepto tal. ao elétrico, É. não tem jeito, isso aí ninguém vai Então fugir. eles estão tentando se juntar os dois mundos, né? O do ronco, do V8 e tal. Mas eu acho que o carro antigo sempre vai ter, né? Porque Não vai morrer. tá valorizando muito, Sim, mas a gente também movimenta muito dinheiro. tem que entender que o no futuro mercado. tá aí, né? E É. o futuro é isso, infelizmente a gente não tem como correr. É.
Não, e eu não sou do tipo de pessoa que luta contra isso, não. Porque tem gente que Os puristas, cara, assim, né? apaixonado, né? É. Não, só Dodge que presta, carro moderno é tudo, Não tudo é. fraquinho. Tem seu valor também. Não A presta. evolução. É. Senão a gente estaria andando de Calhambeque até hoje, pô. É igual eu falo, eu vou muito lá para Belo Horizonte, né? Pô, você entra no meu carro assim, moderno, né? Pô, a gente vai com segurança, com tranquilidade. Sim. Se fosse de Dodge, ia ser uma aventura, né? Caixa de ferramenta atrás, Já vai com a telefone preso, né? do guincho no bolso, né? Não tem E seguro. eu acho que ele queria chegar fácil lá, mas você Mas pensa tem nisso, muitas variáveis É. nesse caminho, né? Que pode acontecer. É. Diferente de você montar num carro novo e ir sem sossegado, sossegar. né? É. Exatamente. Mas então eu sei que eu Mas não luto não que seja uma contra o experiência futuro, ruim. não. É porque carro antigo é curtição, né? Sim. Pô, só de É um lazer mesmo. se andar, pega uma estrada aí, anda 40, 50 quilômetros, pô, é uma delícia, né? Uma coisa... Muito prazeroso. Eu né? adoro fazer isso. É isso. Doutor, estamos chegando aqui a 1h30 de live. Eita. O pessoal está se manifestando aqui. Deixa eu ler alguns comentários aqui. Tem acho que alguns amigos acompanhando. Opa. O pessoal está falando aqui. Mariane Antunes Rossoni. Casal sensacional. Para vocês aí. Essa é a Mary, essa é uma menina sensacional. Falando que Ela é o esposa Zé do- mandou um abraço. Do Zé Continue Roberto, muito do por Zé aqui. Eduardo. É. Aliás, o Zé Eduardo, até quero fazer uma menção aqui a ele. Pelo fato de eu não dirigir, tem muita gente que me ajuda bastante. Assim. Sim. E o Zé Eduardo é um dos caras que se dispõe a ir lá em casa e mexe no carro, ajuda daqui e dali. Legal. Então está sempre me ajudando, né? É um companheirão. Muito bom. Aí que o Lúcio Soares perguntou quantos Dodges você tem, mas já está respondido. 2 Darts e o Chevrolet Hot. É. No momento, né? É. Mas na vida aí teve bastante. E na né? minha história foram 8 Aí. no total, né? Vamos ver o que mais aqui. Boa noite, resenha boa. Carros antigos geram amizades incríveis, concordo. Daniela Rossi. Opa, essa é Luiz e minha Carla, realmente cunhada. é diferenciada. A Carla é realmente diferenciada. O primeiro salário da vida dela, ela me deu para comprar uma calça da Wrangler. Ela é top. Essa é a irmã da Carla. Aí, ó. Maria Regina Cortes Raposo. Estamos adorando esse Opa. papo. Um abraço para o meu amigo, Essa é uma grande amiga também. eu e do Adilson. Isso, esposa do Adilson. Vamos ouvir os casos do Luiz. O Adilson andou muito nos meus dojão lá. É, Sem documento, sem. na sem época farol, do caos. Passando apertado, esperando, rezando pra polícia não parar vocês. Isso. Eita lasqueira. Lúcio Soares, show de bola as histórias da pista. Aqui o Pedro Fantinato, o piloto Ah, o dele era o Pedrão. Twin. Isso. Thiago Neile, lá do Belgas. Esse entende de Dodge, hein? Tiagão, um abraço pra você aí, Tiagão. Oh, valeu, Thiagão. E o Ernesto também está acompanhando a gente aqui. Eu acho que eu falei todo mundo. O Jackson também. O Brunão, lá da Unzerbir. Mais uma vez, galera, se vocês precisarem de bebida, procure o Brunão. Lá na frente da Localiza, hein? Do lado ali do posto JP. Né? Doutor, vamos encerrando por aqui. E normalmente eu faço uma pergunta para os convidados. Se o senhor tivesse 2 milhões para investir em 3 carangas para ficar pro resto da vida. 3 carros. Olha, eu acho que eu ia realizar o sonho com bem menos dinheiro, viu? O primeiro carro seria um Commodore 78, amarelo ouro, Como lá 4,100. no primeiro. Meu primeiro carro. Sim. Gostaria de um Grand Sedan também, um Dodge Grand Sedan automático, assim de preferência. Sim. E o terceiro carro? Pode ser um carro moderno ou não tem régua? Não, carro moderno não me encanta. Não. Não. É só meio de transporte mesmo. É. Legal. Se eu fosse ter um carro, Um Roadrunner também. talvez um Dojão da década de 20, um Mais antigo. 29 ou 30, 31, um Dodge Seria no uma finalzinho da década de 30, uma garagem no começo da old school década de... mesmo. Show de bola. É isso.
Acho que ia sobrar um dinheiro. Aí a gente, Aí a você gente pode bota colocar de gasolina. combustível, Isso. exato. Dá pra andar muito. Mas tá joia. Mais uma vez, doutor, eu quero agradecer muito a presença do senhor, tá bom? Eu acho que, além de todas as histórias aqui relacionadas a carros, o senhor é um caso de superação, né, vivo, que está aqui para dar esse exemplo para a gente. Né? Agradecer a Carla também, que entrou na vida do senhor aí para proporcionar, além de toda a questão do relacionamento, essa continuidade, né, de estar ali no mundo dos carros e continuar curtindo da maneira que o senhor pode hoje, mas acredito que é o que deixa o senhor muito feliz. Sim. Né? E se tiver mais alguma coisa que o senhor queira acrescentar, mandar um abraço para alguém, agora fica à vontade. Então é só um abraço para todos que acompanharam a live, né? Sim. E para os que vão ver esse vídeo no futuro. Novamente. Exato. E a ideia é essa. Olha, aproveita a vida do jeito que você pode. Assim, às vezes o cara tem dinheiro, mas não tem condição de assim, dirigir, Aproveitar. como no meu caso. Ou tem condição, não tem como comprar o carro dos sonhos dele. Cara, corra atrás dos seus sonhos. Né? Isso é uma coisa que sempre eu tive comigo. Sim. Só que durante esse caminho de você correr atrás dos seus sonhos, vai curtir a vida como ela te proporciona como ali aquele possível, momento, né? Isso. Então, quer dizer, saiba viver o seu momento. E sempre planejando o futuro. Né? É isso. Essa é a minha mensagem aí pro pessoal. Tá joia. Agradeço. Queria desejar boa noite a todo mundo, galera. Pessoal que ficou acompanhando a gente aí até agora, tá bom? O bate-papo foi maravilhoso, muita história, muita coisa boa. Um exemplo de inspiração aqui com o doutor. Valeu. Tá bom? Obrigado. Eu agradeço a todos. Mais uma vez nossos parceiros aí, a Prime Performance, Crash Hotel do Estúdio Pet, Banhitosa e o Unzer Beer, Brunão. Obrigado, Brunão, pela bebidinha de hoje aqui. Tá joia? Agradeço a todos que ficaram com a gente até agora. E acompanhe os próximos capítulos. Um abraço.